Seguinte, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Kafka, a minha história com ele e destacar aqui o livro A Metamorfose, que eu li há pouco tempo atrás, que é um dos maiores clássicos do século XX. Mas antes, vai curtindo esse vídeo aqui e espalhando para quem você mais ama. Olha só, o Kafka, né, tem uma história curta, digamos assim, entre aspas, porém muito bonita, porque ele faleceu antes dos 41 anos de idade, mas deixou um legado absurdo na literatura mundial. Tanto que existem até livros e filmes hoje que são inspiração em cima de algumas obras do Kafka. Um exemplo aqui de livro, para vocês terem uma ideia, que eu não sabia, eu acabei pesquisando e eu vi, e eu vou querer ler esse livro, porque ele já faz parte da minha lista já para muito tempo, quem sabe ler esse ano ou ano que vem, não sei, que é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Você sabia disso? Pois é, ele é uma inspiração que vem do Kafka. E a minha história aqui com Kafka começou basicamente em 2022, porque eu já queria ler clássicos, e aí me veio esse despertar, no sentido de refinar minhas leituras através dessas mesmas para o âmbito dos clássicos. Beleza, tranquilo, de boa. E aí um dos primeiros livros que eu achei, né, para leitura de clássicos, foi esse livro do Kafka, O Processo, que foi o livro número 1 do qual eu li em 2022. Se você pegar nos meus reviews de vídeo, você vai ver o meu top 10 de 2022 e está lá em número 1, ó, esse livro aqui, O Processo do Kafka, que é muito interessante porque nas obras costumeiras do Kafka, ele tem muito, não só aquela coisa do dramático, do sombrio, do suspense, mas muito sobre a questão da crítica à burocracia, que eu entendo que é mais uma crítica sobre o Estado. E esse livro aqui é o que chega bem no ponto sobre essa crítica, porque aqui é contando a história de um personagem, o Joseph K., e que a gente não sabe se é o próprio Kafka ou não, que ele fala, né, dentro do enredo da história, que ele é acusado de um crime do qual não cometeu. E ele vai buscar essa resposta através de pessoas interligadas ao Estado do porquê que aconteceu isso com ele. Isso daí é de fato uma crítica sobre o Estado de uma maneira bem pontual, bem no alvo, e por isso que ele me despertou muito a atenção, porque a cada página que eu lia, principalmente alguns pontos clímax dessa mesma história, nossa, cara, eu ficava assim, eu li aqui o livro, lia e tal, você ficava, caramba, que loucura. tipo isso. Pois é. Então esse livro aqui, O Processo, em 2022, me impressionou muito, muito, muito. Um negócio doideira, muito bacana. Aí veio 2024, e aí antes um pouco, em 2023, eu estava lendo o livro do Bauman, que era um compilado de uma entrevista dele, né? Muito interessante, muito bacana, sobre as próprias ideias do Bauman e outras coisas e tal. E ele falou de um romance, né, de um outro livro do Kafka, chamado O Castelo. Pois é, muito interessante, muito bacana esse livro aqui. Foi um dos melhores livros que eu li em 2024, né, no caso, ano passado. E ele é muito interessante, muito bacana, porque aqui ele fala do papel do Agrimensor, que é o personagem principal daqui. E ele vai tentar falar com pessoas que estão interligadas a um castelo que está no topo de uma montanha, e ele fala com pessoas ao redor desse castelo, ou seja, numa vila que está mais abaixo, e vai falando com pessoas, vivendo situações dramáticas, vivendo situações que são realmente dentro daquilo que o Kafka continua a ser nos tempos atuais, mesmo ele tendo falecido já há mais de 100 anos, que é aquela coisa do sombrio, do dramático, do imprevisível. Então reflete muito sobre isso daqui do Kafka. E esse livro aqui foi um pouco, você percebe que ele é um pouco mais denso, né? Foi um pouco mais adverso para poder ler, mas mesmo assim me marcou muito. É um livro bem interessante de se ler, bem bacana, porque ele tem umas figurativas também, não só sobre essa crítica estatal, mas também da busca pela verdade, da busca de entender os porquês. Então, tanto o Processo quanto o Castelo, eles falam muito dessa busca da verdade, do porquê, do ponto a ponto das coisas como elas são. Então, esse livro Castelo também fala muito sobre isso, e eu creio que ele seja o livro menos recomendado do Kafka comparado a esses três, né? Então,
vale a pena ler, é muito interessante, muito bacana. Mas aqui eu quero destacar o último livro que eu li, na semana anterior que eu estou gravando esse vídeo, que essa versão aqui, eu já estava, né, na minha lista e tudo, mas eu pensei assim, pô, dificilmente eu vou pegar ela, só se de fato eu conseguir pegar num sebo. E aí o que mais me chamou a atenção foi que tinha uma pessoa, como sempre eu faço minhas buscas no Facebook Marketplace, principalmente com vendedores locais aqui de Fortaleza, tinha um cara vendendo ele a R$15. Eu, opa, vou buscar. E aqui pertinho de casa. Aí nessa eu acabei achando esse livro aqui, A Metamorfose, do Kafka, que é muito curioso, muito bizarro, justamente porque o personagem principal aqui, o Greg, no caso, ele se transforma num besouro gigante e daí, desse ponto da história, começa a se desenrolar muitas sombras, muitos dramas, muitas tensões na sua família, porque ele era um caixeiro viajante e ele sustentava a sua própria família depois de o seu pai ter tido um negócio mal sucedido e a família passar por perrengues financeiros, e aí ele compensa através disso, só que chega num belo dia ele se transforma num besouro gigante. E aí é um negócio assim muito louco, muito bizarro, porque ele tem uma ótica dele mesmo contando a história sobre pontos característicos do Kafka. Pois é, um negócio assim muito louco, óbvio que não seria diferente, mas é uma coisa assim tão envolvente dentro da história. E o livro é bem pequenininho, porque dos três ele é o mais fininho. Olha só, isso aqui tem umas 94, 96 páginas, se não me falha a memória. 94 páginas, pois é. E aí você meio que vai sendo guiado pelo personagem principal, pelo Greg. Você vai sendo guiado, ele vai te dando uma ótica, porque ela é escrita meio que em primeira pessoa, e ele vai te dando óticas dramáticas, com tons mais sombrios, pontos de suspense muito ali, que você fica aquele modo de prender o fôlego, você fica... Aí depois volta ao clímax normal, volta para a conjuntura mais cadenciada da história, ou seja, é um livro que vale muito a pena falar sobre isso. Não só sobre o quesito de se transformar e ter uma nova ótica sobre essa transformação, mas como eu falei, sobre também a ótica dessa transformação através do olhar do Kafka dentro do livro A Metamorfose. Então, vale super a pena, é muito interessante ler o Kafka, não só por esse fato do dramático, do sombrio, do apreensivo, mas também porque até hoje, na literatura e no cinema, o Kafka, mesmo mais de 100 anos após a sua morte, ele continua a inspirar as novas gerações do passado e do hoje e do futuro também. É um negócio assim muito interessante, muito bacana, e vale super a pena ler o Kafka demais, demais, demais. E eu li esses três, quem sabe eu leia o Cartas ao Meu Pai, que diz que é um livro meio biográfico do Kafka, e também tem um outro livro do Kafka, não sei se mais um ou se mais dois, eu até vi esse mesmo cara vendendo a Metamorfose e o Cartas ao Meu Pai, só que eu preferi comprar só o Metamorfose por hora para poder estar ali na cadência do meu hábito, das minhas leituras e também das minhas metas de leitura. Então, vale super a pena ler o Kafka para você ter um pouco desse senso crítico, não só dessas características do Kafka, mas também de poder ter um novo olhar para a literatura e subsequentemente para a vida, porque esses livros aqui do Kafka não só são de momento, mas também muito atemporais, porque passaram pelos anos, passaram pelas décadas e ainda assim são de grande influência até os dias atuais. Tudo bem? Então é isso. Falei um pouco aqui do Kafka dentro da minha ótica. E se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha com o máximo possível de pessoas. E não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo para eu saber quem é você, se você concorda, discorda, quais as ideias que eu não falei aqui do Kafka que você queria também refletir. Vamos dialogar aqui embaixo, deixa seu comentário para a gente poder dialogar um pouco sobre isso. E clica no botão de se inscrever e clica na sineta, porque vai ter mais vídeos aqui no meu canal, tudo bem? Então é isso, até o próximo vídeo.